Olá, eu sou a Jéssica, psicóloga na Paz Japeri. Atualmente eu trabalho atendendo tanto as crianças como as famílias através do programa familiar junto com a assistente social Ana Paula. Nós entendemos que nós precisamos apoiar e amparar as famílias que chegam à instituição, porque de todas as pessoas com deficiência que a gente atende atualmente na instituição, antes delas chegarem, chegou uma família que precisava de orientação, que precisava de acolhida, que precisava de apoio, direcionamento. Então a gente busca dar esse direcionamento e essas orientações tanto no nível da assistência social, e a Ana Paula faz isso, como o apoio e as orientações psicológicas, porque essa família precisa, de verdade essa família precisa. E nessa semana nós estamos comemorando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, em todas as APAES do Brasil, justamente para que a gente possa divulgar a pessoa com deficiência, essa causa da pessoa com deficiência, para que a gente possa empoderar essas pessoas, para que a gente possa dar voz e vez a essas pessoas, para que de verdade aconteça a inclusão social e que ela não seja só no papel. O tema dessa semana é o protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Pensando nesse tema e através do meu trabalho com as famílias, hoje eu resolvi falar da importância da aceitação da família para o empoderamento e inclusão social da pessoa com deficiência. Por que da família? Porque a gente entende que a família é a base, né? Vygotsky fala que a família é a base familiar, é o seio, é onde a criança tem os primeiros contatos, é a primeira interação, é onde ela se aproxima da linguagem, é onde ela começa a criar e a transformar a sua personalidade, né? A família é muito importante. Buscaglia diz que a família é uma força social que tem influência na determinação do comportamento humano e na formação da personalidade. Então, a família é sim muito importante para o desenvolvimento dessa pessoa com deficiência. Não adianta a gente pensar em desenvolver essa pessoa com deficiência se a gente não ajuda essa família nesse processo de aceitação. E por que a gente precisa falar do processo de aceitação? Porque não é fácil, não é tão natural para todas as pessoas, não é um sonho, não é um desejo, né? Então, antes de falar disso, nós vamos falar do processo, de como que se inicia esse processo. Esse processo se inicia na gestação, né? A mãe sonha com essa gestação, a mãe começa a sonhar com o filho, a mãe começa a idealizar, né? Se vai ser menino, se vai ser menina, e o que vai comprar, e o que vai fazer, e sonha, e quando essa criança começa a andar, a falar, a chamar mamãe, a chamar papai, né? Então ela sonha, e ela tem sonhos para essa criança em colocar no melhor colégio, em colocar em curso, desenvolver essa criança o melhor que ela pode para o mundo que a gente vive. E de repente tem o nascimento, e algumas deficiências a gente constata ainda no nascimento, outras a gente só descobre no curso da vida, como o autismo, por exemplo. A gente vai descobrindo que essa criança não se desenvolve, né? Que essa criança tem um atraso significativo no desenvolvimento. A gente precisa ter em consideração que todas as crianças se desenvolvem na sua fase, né? Cada criança se desenvolve de um jeito, mas existem uns marcos que a gente precisa considerar. E se esses marcos são muito diferenciados, a gente já precisa começar a notar que pode estar tendo um atraso no desenvolvimento dessa criança. E quando a família começa a perceber que com 6 meses essa criança não senta, e essa criança não olha quando chamada, e essa criança não sorri, e essa criança tem alguma limitação motora, e essa criança não interage, e essa criança não reage como as outras crianças na fase dela reagem. Não é fácil aceitar. E aí, essa mãe, né, não só a mãe, mas a família no todo, ela começa a viver um luto. E ela vive um luto pela perda do filho idealizado, porque aí ela tem que se dar conta do filho real. Ela precisa se dar conta de que o que ela sonhou, o que ela idealizou, morreu. Porque é o que acontece.
todos os sonhos, todos os planos que foram feitos para essa criança morre quando essa família percebe que essa criança não é aquela criança idealizada, que essa criança pode ter algum tipo de limitação, algum tipo de dificuldade para se desenvolver. Então essa família passa pelo processo de luto. E é um luto mesmo, porque existem dois tipos de morte. Existe a morte concreta, que é quando a pessoa morre e a gente nunca mais vê, e existe a morte simbólica, que é essa, né? É a perda ou uma ruptura daquilo que eu idealizava, daquilo que eu desejava, e de repente não é mais o que eu tenho. Então eu idealizava um filho perfeito, eu idealizava um filho que fosse se desenvolver como a maioria das crianças, né? Que já fosse logo me chamando de mamãe, de papai, e de repente eu me dou conta de que eu tenho uma criança que não anda aos 2 anos, que não me chama de mamãe aos 3, que não olha, que não interage com outras crianças, ou que tem alguma deficiência motora, né? Que tem algum tipo de atraso cognitivo. Isso não é fácil. E a gente precisa entender que essa família sofre como se ela tivesse realmente perdido um ente querido. Ela sofre, é um luto de verdade, porque ela tá matando aqueles sonhos, aqueles planos para ter que se dar conta e assumir essa nova criança. É uma nova criança. Porque é uma criança que eu não esperava. Afinal de contas, eu nunca ouvi uma mãe desejar: nossa, como eu queria que meu filho nascesse com uma paralisia cerebral. Nossa, como eu queria que meu filho nascesse com autismo. Nossa, queria tanto que meu filho nascesse com uma dificuldade motora ou cognitiva. Não é verdade. A gente espera que os nossos filhos nasçam e sejam perfeitos. E toda vez que eu falo perfeitos, porque na verdade essas crianças, elas são perfeitas como são, né? E isso, para que a gente consiga enxergar essa perfeição, a gente precisa aceitar a limitação dela. Carl Roger diz que um curioso paradoxo: quando me aceito como sou, posso então mudar. Ele está falando que eu primeiro preciso aceitar, para só então eu conseguir mudar alguma coisa. Então, antes de mudar alguma coisa nessa criança, nessa pessoa, antes de pensar em mudar alguma coisa nessa criança, nessa pessoa com deficiência, eu preciso aceitá-la como ela é, aceitar suas limitações, né? E quando eu consigo aceitar essas limitações, eu consigo então pensar em novas estratégias para que ela possa desenvolver outras habilidades. E voltando a falar sobre esses processos que a família passa após receber o diagnóstico dessa criança, dessa pessoa com deficiência, a gente sabe que não é fácil. Isso pode gerar um grande mal-estar na família, né? Pode gerar sentimentos de raiva, de culpa, de tristeza, de negação, justamente porque a palavra deficiência em si já nos leva a pensar em exclusão. A gente sabe que a gente vive numa sociedade hoje que, embora a gente fale e levante muito a bandeira da inclusão, ainda é uma sociedade muito excludente, onde as coisas que não são vistas como normais são consideradas ruins, né? Então, falar de deficiente já é para a sociedade falar de uma pessoa limitada, quando na verdade a pessoa com deficiência, que é o termo correto da gente falar, porque a pessoa vem antes da deficiência, né? A pessoa com deficiência, ela tem sim as suas limitações, ela pode sim ter as suas dificuldades de desenvolvimento, mas ela também tem habilidades a serem desenvolvidas. Então, quando a família consegue aceitar essas limitações, ela consegue dar oportunidade para que essa pessoa, para que essa criança desenvolva as suas habilidades. Enquanto as famílias não aceitam essas limitações, essas habilidades elas ficam adormecidas, porque essas famílias não correm atrás dos direitos dessas crianças, não correm atrás das terapias, de todos os tratamentos necessários para que essa criança enfrente essas limitações. Enquanto essas famílias não aceitam, essas crianças realmente são excluídas da sociedade, e primeiro pela família, porque essas famílias evitam de colocar essas crianças na rua, evitam de colocar essas crianças na escola, evitam de colocar as crianças em lugares públicos onde elas deveriam estar por direito.
Elas têm o direito ao pertencimento, a pertencer e a fazer parte dessa sociedade, tal como qualquer pessoa, né? Só precisam de oportunidades para que as suas habilidades sejam desenvolvidas. É somente isso que elas precisam, de respeito e oportunidade para que as suas habilidades sejam desenvolvidas. Então, como eu falei, a família pode viver o luto e tem que viver esse processo de luto. É permitido com que a família viva esse processo de luto, mas o ideal é que a gente acompanhe essas famílias para que esse processo de luto não se prolongue por muito tempo. Porque enquanto essas famílias estão vivendo no processo de luto, elas também estão vivendo na paralisia, né? Estão vivendo numa limitação, elas não têm movimento de procurar os direitos dessas crianças, elas não têm movimento de inserir essas crianças na sociedade, né? De aceitá-las tal como são e extrair delas todo o melhor, todo o potencial que elas têm para desenvolver. Então é muito importante o acompanhamento das famílias, né? Pensar em desenvolver essa criança sem acompanhar a família é um erro. É necessário o acompanhamento das famílias para que a gente possa ter de verdade crianças empoderadas. Primeiro a gente empodera essa família, né? A gente trabalha essa aceitação, a gente trabalha esse empoderamento na família, porque uma família empoderada é uma criança, uma pessoa com deficiência empoderada. Se essa família tem voz, essa família dá voz e essa família dá vez a essa criança, né? Então ela vai frequentar a escola, vai frequentar a praça, vai frequentar mercado, vai para o mercado de trabalho e vai para onde ela tiver oportunidade, porque essa família vai estar empoderada e vai empoderar essa pessoa com deficiência. Por isso é tão importante esse trabalho de aceitação da família para o empoderamento e a inclusão social.